Nós vamos falar agora sobre este livro que nasceu a partir do desenvolvimento de um projeto de extensão, do projeto Valente, desenvolvido dentro do curso de Psicologia da UBRA Campus Cachoeira do Sul, coordenado pela professora psicóloga também, Ana Karina Mota Klein. O livro chama-se Janelas da Psicologia para Educadores. Do projeto para livro, professora, doutora Ana Karina, como é que aconteceu essa transição, como é que nasceu este projeto aqui? Com muita satisfação, Lena, que eu venho apresentar esse trabalho feito com muito carinho e, sem dúvida, assim, parte de um sonho que eu organizei junto com uma equipe de alunos, estagiários, para nós atendermos família e escola e crianças com dificuldades de aprendizagem. Nós temos uma demanda muito grande na nossa clínica escola, onde recebemos crianças que vêm com a situação de terem ótimo potencial, um ótimo desenvolvimento e mesmo assim não conseguem ter um bom desempenho na escola. E eu sempre quis organizar um trabalho específico para essa questão. Ele é um trabalho que se chama Laboratório de Aprendizagem Significativa, Valente. Valente nós vamos entender porque realmente nós temos que ter muita coragem para fazer um enfrentamento de várias ordens, da família, dos seus ambientes, da escola, das situações que as crianças vêm vivendo, principalmente porque as crianças elas se encontram no momento que elas não se sentem capazes de aprender. Isso, desculpa, interrompendo um pouquinho, sempre que se fala em dificuldade de aprendizagem, a gente sempre pensa em déficit de atenção, não obrigatoriamente nesse caso. Não obrigatoriamente. Aqui nós queremos falar de crianças que têm alguma questão emocional, que está lhe impedindo de fazer esse desenvolvimento. Nós fomos então pesquisar muitos projetos ao redor do mundo e existem vários exemplos, vários modelos, e a literatura nos diz que 20% das crianças que trabalham em grupos que desenvolvem habilidades emocionais, elas têm uma melhora muito grande no seu desempenho, na vontade de ir para a escola, na sua motivação, na sua capacidade e nessa condição da autoconfiança e da autoestima tão necessária para a capacidade de aprender. E o que são essas habilidades emocionais? Só para o telespectador entender um pouquinho, claro. Como é que a gente pode simplificar isso? E isso é bem importante, porque a gente pode dizer, Helena, quando a gente pensa em emoção, as pessoas pensam na tristeza, na alegria, e elas são emoções básicas, mas também existe o que a gente chama de emoções de fundo, que por elas se tornarem repetitivas, originadas de conflitos e de experiências que não foram bem resolvidas, elas se tornam como se fosse um humor, e esse humor ele passa a ser então um pano de fundo que vai dificultar lá em sala de aula e que os professores vão precisar lidar, porque isso diz respeito à própria postura, naquilo que não está dito, no olhar, no como a criança se comporta em relação ao seu material, ao interesse que ela tem ou não em atender as propostas da escola. Então, a gente sabe que as emoções, elas têm uma função social. Elas capacitam, elas são decisivas para o processo de interação. E principalmente na cena da aprendizagem. Nós sabendo da importância disso, propomos um trabalho em grupo para as crianças, para elas viverem através de oficinas e como elas muitas vezes nos dizem que é uma aula para brincar, elas entendem que aqui elas têm uma escola porque tem tarefas, mas são tarefas que são propostas a fim de trabalhar as habilidades emocionais. As crianças têm uma linguagem própria, o brincar faz parte da comunicação espontânea. O que nós vimos, inclusive, e nos preocupa muito, é que as crianças têm chegado com uma inibição e com dificuldades de brincar. É como se elas não soubessem como é brincar. Nós nos questionamos muito sobre isso, porque sabemos o quanto existem ambientes que não incentivam
e estimulam, quem sabe, de uma maneira mais saudável essa experiência da criança pular, correr, saltar, criar, ter recursos diferentes para pintar, para, enfim, simples, mas que sejam valorizados, né, na experiência. Mas isso tem a ver também com o atual momento virtual, internet, Tem, né, com o modismo do momento, com a tendência do momento, né? Tem. E isso é um momento de capturar a infância das nossas crianças. Nós estamos bastante preocupados porque é na primeira infância que as crianças desenvolvem competências polivalentes, que a gente chama, que diz respeito a essa capacidade emocional do sentir, do fazer e do pensar. O livro chama-se Janelas da Psicologia para Educadores. Onde esse projeto vai para a sala de aula? A psicologia entra na sala de aula, abordando esse cotidiano dos alunos, essas dificuldades que as crianças têm de desenvolverem essa inteligência emocional. A psicologia, ela é uma ciência que faz interface com a educação e ela é muito necessária. E a gente diria assim, gostaríamos muito de trabalharmos sempre em equipe, né, porque sabemos da complexidade que é educar. Como um ato mais difícil que pode ter, né? Porque envolve, a gente diz, o conhecimento e educar, ele é um ato de intercâmbio de negociações de significado. Nós precisamos falar, pensar sobre ele, nós não temos todas as respostas para o que vai acontecer. Então, uma equipe interdisciplinar seria fantástico, sim, né? Mas quando nós propomos esse trabalho, nós vamos sim trabalhar em escolas. Esse trabalho do Valente, em que nós atendemos nesse momento, nós iniciamos com 10 escolas, estamos com 7, porque nós precisamos da parceria, ela é uma intervenção de 1 ano no mínimo, né, com os grupos de crianças. Então, nós precisamos, nesse trabalho, fazer visitas, estabelecer espaços de convívio, de estabelecer, a gente chama, atividades que acontecem entre esses espaços, com tarefas, com atividades propostas. E nós, então, fomos percebendo que muitos conceitos psicológicos deveriam ser repensados, refletidos e saindo de um estado, né, teórico para uma experiência mais próxima. E com esse intuito surge o livro, de fazer uma aproximação de muitos conceitos que são parte do cotidiano da sala de aula, né? Do manejo, de como os professores podem trabalhar para a inteligência emocional, porque isso significa ser um negociador, um mediador, podendo estar ali identificando o que está acontecendo e tendo estratégias, né, em como lidar com experiências, deixando que elas sejam destrutivas e passem a ser aproveitadas, porque nós entendemos que quando as crianças se sentem não capazes, vamos dizer, esse é o sentimento, né, que elas revelam. O que acontece é que as crianças têm um sentimento de inadequação. A partir daí, sentimentos que não são construtivos acabam aparecendo, né? Como bullying, como experiências de violência, como experiências de falta de interesse, de indisciplina. E nós precisamos entender que as experiências construtivas, elas estão muito mais relacionadas com manejos de conflitos. E nós precisamos falar sobre isso, né? E ajudar a construir tudo isso. Ajudar a construir. E é o que o livro faz. O livro, na verdade, pelo que a Ana Karina comentou comigo, é uma ferramenta para ser utilizada pelos educadores. Perfeito. Mais ou menos isso? Claro. E eu acredito que os educadores não sejam somente os educadores da escola formal. Os educadores também são a família, né? As pessoas que estão também querendo contribuir para o desenvolvimento dos seus filhos, com autonomia, estabelecendo autoridade, porque esses são alguns dos temas que nós apresentamos, né? E pensamos aqui em trazer como necessários para esse desenvolvimento emocional. Bom, só para vocês terem ideia, o livro, pelo que eu observo aqui, ele é bastante simples, acessível, né? Trata vários assuntos como bullying, né? Autonomia, autoridade. Tem uma sequência de assuntos aqui, trata a definição dos assuntos. Isso. E esse assunto
tratado, abordado em sala de aula. Como abordar aos olhos da psicologia esse assunto? Isso. A psicologia, como aliada, como parceira, né? Ela realmente é uma ciência que se complementa com a educação. Eu acredito nisso. Vamos vender o peixe, então? Segunda-feira agora, lançamento, então, do livro Janelas da Psicologia para Educadores. Quando, aonde, que horário? Nós vamos fazer esse momento de lançamento, porque também é um momento, né, da gente poder falar desse projeto. Esse projeto, ele visa, né, atender a nossa comunidade, as pessoas que, enfim, que a gente sabe que pode usufruir, né, de um trabalho da psicologia. Então, nós vamos fazer no Viveiro Cultural, às 18h30, às 20h30. Vai ser um momento em que vai ter um momento de autógrafo, um momento de bate-papo, né, e um momento de comemorar também essas experiências que nós estamos conquistando a cada dia, viu, Lena? Porque esse é um trabalho para bastante tempo. É, a longo prazo, mas que já está sendo compartilhado. Já está. Coisa boa. Parabéns pela ideia, tá? E sucesso no projeto aí, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Segunda-feira, então, a partir das 18h30, no Viveiro Cultural, lançamento do livro Janelas da Psicologia para Educadores, a partir do projeto Valente do curso de Psicologia da UBRA Cachoeira do Sul, autoria da psicóloga Ana Karina Mota Klein.